Você provavelmente já deve saber o que é vacina, mas você sabe como ela é produzida, como ela é distribuída e quais os estudos estão por trás dela? Para falar sobre esse assunto, o Jornalismo na Rede vai conversar com a gerente interina de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Joyce Dornelles, sobre esse assunto. Joyce, então explica pra gente o que é a vacina, como que ela é produzida e como que é distribuída. Bom, a vacina, né, todo mundo já conhece, já sabe que é um imunobiológico que previne, então assim, tecnicamente a gente chama de imunobiológico, mas a vacina é proteção para a pessoa, né? Então, à medida que a pessoa ela toma aquele remédio, né, que pode ser considerado como um medicamento, ela faz o uso daquela aplicação, faz uso daquele medicamento. A vacina ela serve para proteger. Então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, que a vacina é prevenção, né? E para se fabricar uma vacina é feito vários estudos antes. Então, primeiro, o Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana, eles trabalham nessas pesquisas, vários laboratórios trabalham nessas pesquisas para se distribuir essa vacina. Então, tem o Instituto Nacional de Qualidade, onde é verificado a eficácia dessa vacina antes de ser liberada no mercado. Então é muito importante que as pessoas tenham ciência disso. Antes de se ter uma vacina na sala de vacina, é feito todo um estudo por trás. Se essa vacina tem eficácia, se ela tem eficiência, qual que é o percentual que ela vai proteger aquela doença, contra aquela doença. Então, assim, é muito seguro e muito eficaz. Então é muito importante que a população saiba disso. Como que é feito? Qual que é o procedimento? Descobre-se um vírus ou o vírus já existente e sofre mutação. Como que é feito o processo para descobrir qual a medida certa para se produzir a vacina? Sim, então o primeiro passo é você ter a doença. Então ali se tem uma doença, então a partir do momento que se tem a doença, começam-se os estudos para a prevenção dessa doença. Então os laboratórios, né, vários laboratórios começam os estudos. Um exemplo, por exemplo, agora que a gente está vivendo é o coronavírus. Então vários laboratórios estão se empenhando em descobrir uma vacina para prevenir o coronavírus. Então, eles trabalham nos laboratórios buscando essa pesquisa, o que e qual a forma eles vão conseguir prevenir aquela doença. E a partir desse momento se passa por todo o trâmite legal junto à Anvisa, né, junto ao Instituto de Controle e Qualidade. Então, a partir desse momento, só depois que passa por todos esses trâmites, e aí sim que a gente consegue disponibilizar a vacina. E esse trâmite ele pode durar vários anos. Então, para se ter uma vacina nova, para se estabelecer essa vacinação de algum tipo de doença, né, a favor de algum tipo de doença, então, assim, são vários anos de estudo até que a gente consiga ter essa vacina na sala de vacina para a população. Então, é um processo muito cuidadoso, um processo que se exige muito estudo. Você falou, exige muito estudo. A vacina chegou no Brasil por volta da década de 90. Explica pra gente como que foi esse processo de adaptação até aos dias de hoje. Sim, então antes a vacina ela era disponibilizada somente para alguns agravos, né? Somente para algumas doenças, então febre amarela, poliomielite, a varíola. Então, através da vacinação a gente conseguiu erradicar a varíola. Então antes tinha várias pessoas que eram acometidas pela varíola, que morriam, a poliomielite deixou várias pessoas sequeladas. Então hoje a gente não se tem mais essas doenças no Brasil, no estado. Então justamente graças à vacinação. Então, são anos de construção do Programa Nacional de Imunização, onde ele vem cada vez mais evoluindo. Então, a gente já tem mais de 45 anos de Programa Nacional de Imunização, né, juntamente com os estados e municípios, e o Ministério ele sempre vem buscando implantar novas vacinas contra novas doenças, justamente para manter a população livre das doenças, que são imunopreveníveis. Certo, existem algumas pessoas que são contra a vacinação, contra as vacinas. Elas utilizam certos argumentos. Explica pra gente quais argumentos que eles utilizam e por que não é correto ou se é correto ou não o que eles dizem.
Sim, então hoje existe várias frentes, né, que são o que a gente chama essas frentes contra a vacina, né, tanto nacional quanto internacional. Então, o que a maioria, eles são mais naturalistas, né, não são a favor da vacina, colocam que a vacina traz mais prejuízos do que benefício. Então, assim, a gente precisa ter, sempre informar a população, os profissionais de saúde precisam ter em mente que a vacinação é segura. Então é muito importante isso. Então por que a gente, que é profissional de saúde, precisa passar essa informação para a população, para quem vai até a sala de vacina buscar essa vacinação? Justamente porque quando se faz uma vacina, é lógico que aquela vacina ela pode ter um evento adverso ou não, mas são eventos transitórios, como dor local, né? Às vezes a pessoa pode ter um evento sistêmico, que é uma febre, mas no geral as vacinas são muito toleradas. Né? Então, no geral, se tem uma grande aceitação, uma grande tranquilidade para se vacinar. É lógico que existe algum outro evento adverso grave e geralmente essas frentes elas pegam a exceção. Aquela pessoa que às vezes teve um evento adverso grave, né? Teve um evento adverso que realmente assim trouxesse mais trouxesse esse dano para a pessoa. E também por medo, né? Hoje as pessoas acabam tendo medo, o desconhecimento do que realmente é a vacinação, o que essa vacinação pode trazer de benefício. Então, exatamente esses medos, essa insegurança. Outro fator também que é muito importante, hoje não se vê mais as doenças nos prontos-socorros. Então, antes se tinha varicela, né, que é a famosa catapora, se tinha poliomielite. Então, assim, tanto os profissionais de saúde quanto a população, eles conheciam, eles tinham medo da doença. Hoje, eles não veem mais isso nas unidades de saúde, as pessoas não sofrem mais com a doença justamente porque tem a prevenção. Então, até o próprio sucesso das campanhas de vacinação, das vacinações extensas, isso trouxe essa zona de conforto, essa segurança para as pessoas. E com isso, eles acabam desacreditando que realmente é necessária a prevenção. A gente teve o caso do influenza, né, do vírus influenza aqui no Brasil, e também recentemente, campanhas de vacinação contra sarampo. Explica pra gente como que são feitas essas campanhas, especificamente dessas doenças, e quais as abordagens que a Secretaria de Saúde faz com a população. Sim, as estratégias que são abordadas, né, que são trabalhadas pela Secretaria de Estado da Saúde, é na vacinação extensa, né, essa vacinação, tanto a vacinação de influenza, contra influenza, quanto de sarampo, que são campanhas de peso, são campanhas nacionais, né, determinadas pelo Ministério da Saúde, porque as vacinas elas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos estados e os estados distribuem aos municípios. Então ocorre dessa forma. Então o que o Ministério ele leva em consideração para se instituir uma campanha, né? Justamente devido à magnitude dessa doença, né? A transcendência dessa doença. Então, a partir desse momento, o Ministério se institui a campanha para que realmente várias pessoas sejam vacinadas naquele determinado momento, naquele período, né, curto que eles instituem aquela vacinação. O ano passado, por exemplo, a gente iniciou a campanha de vacinação contra sarampo. Então, o Ministério colocou como estratégia de várias fases. Primeiro, ele iniciou com a campanha para menores de 5 anos, né? Depois passou para a segunda fase, para aquelas jovens de 20 a 29 anos. E esse ano, até agora, no momento, a gente está trabalhando com a campanha voltada para crianças e jovens até 19 anos. Então, assim, são campanhas pontuais que ele quer trazer de volta essas pessoas que não vacinaram. Então, são essas pessoas que ainda não buscaram essa sala de vacinação para se vacinar, para se prevenir. E essas pessoas não se vacinando são formados o que a gente chama de bolsão susceptível. Então, quando se forma um bolsão susceptível, tem-se o risco, né, de disseminar aquela doença. A gente passou aí mais de 20 anos sem sarampo. E por conta das pessoas que não se vacinaram, hoje a gente tem vários estados no Brasil com um surto ativo de sarampo. Então, em relação à influenza, também da mesma forma. A influenza, ela muda, né? É uma gripe. E assim, à medida que o vírus ele vai mutando, ele vai mudando, então, à medida que isso ocorre, os laboratórios trabalham com essa mudança. Então, todo ano é trabalhada uma nova vacina, é disponibilizada uma nova vacina com os vírus que estão circulando.
Então, no hemisfério norte é avaliado, lá acontece primeiro essa sazonalidade, né? E a gente faz a vacina aqui no Brasil e a partir desse momento do que foi avaliado lá, se fabrica a vacina aqui no Brasil. Então é avaliado quais são os vírus que estão circulando para se fazer a vacina e disponibilizar essa prevenção para a população. E é verdade que se a pessoa vacina aqui no Brasil um tipo de vacina específico e vai até o hemisfério norte, por exemplo, ele tem que tomar uma nova vacina? Ela vale da mesma forma ou são diferentes vacinas por se tratar de diferentes ambientes? Sim, dentro daquele ano, então assim, a circulação ela acontece de forma anual, a sazonalidade ela acontece geralmente em meses específicos do ano. Então no ano seguinte ela precisa vacinar novamente. Então, por isso que a campanha ela é anual. Então, determinados meses onde você tem um aumento do número de casos, aumento da circulação daqueles vírus, é onde é disponibilizada a vacinação para aquela determinada população. Então, no ano seguinte, esses vírus eles sofrem mutações e no ano seguinte precisa se vacinar novamente. Por isso que é importante que as pessoas tenham consciência de que essa vacinação ela precisa acontecer de forma anual. Ah, a vacina na verdade ela causa gripe. Não, isso realmente não é verdade. A vacina ela é de vírus morto, isso não acontece, né? Então, essa fabricação da vacina ela acontece de forma muito criteriosa. O que acontece é porque é já um momento que a gente chama um momento de sazonalidade, onde acontece de fato essa sazonalidade, onde há uma circulação maior dos vírus. Então pode ser que a pessoa tenha vacinado, estava com o vírus incubado e de repente já apresentou aqueles sinais e sintomas. Então isso acontece muito porque assim, é o momento que realmente a maioria das pessoas estão gripadas, estão resfriadas. Só para encerrar, você falou, por exemplo, as pessoas, tem gente que fala, mas a vacina causa gripe, a vacina causa a doença em específico. A gente sabe que a gente está vivendo uma onda de fake news, né, de notícias espalhadas pela internet, pelas redes sociais, WhatsApp. Como que vocês lidam com isso, com essas notícias falsas? O que de dicas que você dá para essas pessoas para não cair nessas mentiras? Sim, é muito importante, né, que as pessoas, sempre que receber uma notícia, verifiquem a veracidade dessa notícia, não repasse sem antes saber se aquilo é verdade ou não. Então, o Ministério da Saúde está trabalhando com o WhatsApp justamente para que as pessoas tenham essa possibilidade de passar o que receberam e o Ministério vai verificar se é verdade ou não. Existe um WhatsApp, a gente pode deixar o número disponível para que as pessoas enviem essa notícia falsa antes de realmente passar para alguém, passar para um parente, passar para uma pessoa que às vezes pode ficar assustada por uma notícia que é falsa. Então a gente vem trabalhando incansavelmente, né, na notícia verdadeira, né, no que realmente acontece em relação à vacinação, em apropriar a informação, apropriar os profissionais de saúde da informação correta, porque eles também repassam essa informação para a população. Então, a partir do momento que você vai na sala de vacina para vacinar, então quando chega ali, aquele profissional de saúde, ele tem que estar munido das informações corretas para repassar para a população. Então, a gente trabalha, a Secretaria de Estado da Saúde trabalha muito com as capacitações, informando esses profissionais, trabalha também através das mídias, colocando as notícias que são verdadeiras, que a vacina realmente é eficaz e previne. Também tem essa disponibilidade desse WhatsApp do Ministério da Saúde para que as pessoas tenham um pouco mais de segurança para poder disponibilizar essa notícia que recebeu e antes de repassar, verificar se é verdade ou não. Então, incansavelmente, a gente vem trabalhando, né, com a população, com a informação, para que todos estejam seguros que a vacina ela previne e é eficaz. Certo, então a gente vai deixar ao final do vídeo o número de telefone do WhatsApp para possíveis dúvidas, né, em relação a essas notícias falsas. Sim. E a gente quer agradecer, Joyce, obrigado pela participação aqui no programa, para tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas, que muita gente, cada dia mais, como você disse, né, não aparece a doença, então existe a dúvida, né, se realmente funciona ou não. Então, muito obrigado, a gente agradece a participação aqui no programa. Nós que agradecemos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal também. E a gente se vê no próximo episódio.